Maria Teresa Horta dispensa qualquer apresentação. É uma figura proeminente da literatura portuguesa, do jornalismo e uma mulher incontornável na luta pela igualdade de género. Apesar da notoriedade de Maria Teresa Horta estar muitas vezes associada às novas cartas portuguesas, não se deve de todo menorizar a qualidade literária da sua obra de poesia e ficção, a qual se afirma por si só do ponto de vista da riqueza linguística, do conteúdo e da inovação formal. Nascida a 20 de maio de 1937, Maria Teresa Horta viveu até aos 37 anos no regime do Estado Novo, tendo crescido, como todas as mulheres portuguesas da época, num ambiente opressivo que limitava tremendamente os direitos das mulheres e moldava o comportamento feminino a um conjunto de estereótipos. Se a psicologia afirma que a personalidade se constrói por identificação ou oposição, estamos certos que, no caso de Maria Teresa Horta, a oposição se terá manifestado desde cedo na contestação ao poder patriarcal, quer em casa, quer na sociedade. A sua natureza inconformada e militante é uma constante da sua vida literária, jornalística e cívica. A produção poética de Maria Teresa Horta teve início no início da década de 60, com Espelho Inicial, obra em que a autora aborda o tema da liberdade numa poesia já repleta de contestação. A partir daí, se contarmos com os volumes de poesia reunida, terá publicado 29 livros de poesia e 10 livros de ficção. Foi agraciada com vários prémios, nomeadamente Prémio Dom Dinis da Casa Mateus, 2011, Prémio Máxima, 2011, Prémio de Consagração de Carreira da Associação Portuguesa de Escritores, 2014, Prémio de Autores da Sociedade Portuguesa de Autores, em 2017, e o Prémio Correntes Escritas, em 2021. Estranhamente, no entanto, tendo em conta a relevância literária da autora, os prémios literários só começaram a surgir bastante tarde, com 74 anos, dando a ideia que o ativismo e o caráter subversivo da escrita de Maria Teresa Horta continuaram a incomodar mesmo depois do 25 de Abril. O reconhecimento tardio num meio literário, talvez um pouco patriarcal, é de lamentar numa escritora com uma bibliografia cujo singularismo se faz através de momentos de radical autonomia na poesia e na ficção, citando o atual presidente da Associação Portuguesa de Escritores. Maria Teresa Horta foi também agraciada com 2 ordens: a Grande Oficial da Ordem do Infante Dom Henrique, em 2004, pelo presidente Jorge Sampaio, Grande Oficial da Ordem da Liberdade, em 2021, pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Em 2020, recebeu a Medalha de Mérito Cultural atribuída pelo Ministério da Cultura e é sócia emérita da Associação Portuguesa de Escritores desde 2021. Maria Teresa Horta é uma poeta de grandeza maior e a sua voz poética é, desde o primeiro momento, subversiva e erótica. E nela, o compromisso com os direitos da mulher é evidente. O primeiro confronto com o regime fascista deu-se com a publicação do livro de poesia Minha Senhora de Mim, de 1971, publicado por Senhor de Cassis na Dom Quixote. Neste livro é assumido de uma forma explícita a representação erótica do corpo numa linguagem que é chama, se não fome ou fogo ou ferro aceso, e que devolve às mulheres o direito às sensações de prazer. Meu aceso lume, colheste as flores da tua chama, apagaste devagar os teus sentidos, sossegaste o corpo em sua cama, esclareceste em mim os teus motivos. Que a vela acesa corta a madrugada e lhe desdiga a calma e a palavra. Colheste devagar o meu queixume, ó meu amor, ó meu aceso lume. O livro Minha Senhora de Mim foi censurado e de imediato retirado do mercado. Senhor de Cassis
Foi chamada ao Secretariado Nacional de Informação e Moreira Batista, o diretor da época, ameaçou-a de lhe fechar a editora caso voltasse a publicar Maria Teresa Horta. Mais concretamente terá dito: se o livro se chamar A História da Carochinha e estiver assinado pela Maria Teresa Horta, feche-lhe a editora. Também, na sequência da publicação deste livro, Maria Teresa Horta foi agredida na rua por um grupo de homens, tendo um dos agressores segredado aos seus ouvidos: para aprenderes a não escreveres o que escreves. Toda a obra poética de Maria Teresa Horta refere uma lírica libertária em que o corpo é uma entidade desejante que carrega amor e prazer. Maria Teresa Horta faz do corpo poesia e, com a sua poesia, liberta o erotismo do corpo feminino reprimido desde há séculos. As mulheres, na sua poesia, não se apresentam como objeto de desejo, antes como seres desejantes que manifestam a sua libido, numa paridade com os homens ao nível do desejo e prazer. Uma poesia em que não há interditos e na qual a sua voz poética capta uma grande variabilidade de temas, como o aborto, a menstruação ou a violência doméstica. Sendo assim, a poesia de Maria Teresa Horta tem não apenas um valor literário, mas igualmente uma enorme relevância política e cultural. Entre nós e o tempo, assim, meu amor, penetra o tempo, as ancas devagar, as pernas lentas, o charco dos teus olhos e a laranja a palpitar dentro do meu ventre. Sim, meu amor, penetra o tempo, a boca devagar, os dedos lentos, a raiva do punhal que enterras no sol pastoso do meu ventre. Assim, meu amor, penetra o tempo, os rins devagar, o espasmo lento. Não é possível mencionar Maria Teresa Horta sem nos referirmos às novas cartas portuguesas. O espancamento sofrido por Maria Teresa Horta na sequência da publicação de Nossa Senhora de Mim terá levado Maria Velho da Costa a sugerir a escrita de uma obra coletiva a 6 mãos pelas 3 Marias, Maria Teresa Horta, Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa, na época já amigas. É conhecida a afirmação de Maria Velho da Costa: se uma mulher sozinha causa toda esta confusão, este burburinho, este escândalo, o que aconteceria se fôssemos 3? As novas cartas portuguesas foram publicadas em 1972 pela chanceler dos Estúdios Cor, sendo a sua editora Natália Correia. De imediato, a obra foi apreendida e destruída 3 dias depois de ter sido lançada no mercado. As autoras foram acusadas de pornografia e ofensas contra a moral pública num processo judicial que ganhou ampla atenção, tendo sido interrogadas pela PIDE separadamente, no sentido de serem identificadas a autoria de cada parte. As Marias tinham um pacto de coautoria conjunto que nunca quebraram. A acusação contra as autoras não apenas gerou uma onda de solidariedade dentro de Portugal, como teve repercussões internacionais, fazendo sobressair a importância da obra e da luta das autoras contra a censura e a repressão. As novas cartas portuguesas são um marco da literatura feminina e dos estudos feministas. Apesar de ser uma obra que deve ser contextualizada na época em que foi escrita, pelos temas abordados e pela sua inovação literária, combina cartas, poemas, textos narrativos, as novas cartas portuguesas conservam uma relevância que não perdeu atualidade social e literária. O pai era perversa. Dormia toda nua, os peitos soltos e muito brancos e expostos, tal como os seus mamilos largos, róceos, estendidos. Durante o dia, andava em casa com as blusas desabotoadas e sentava-se de qualquer maneira, com os fatos a subirem sempre a meio das coxas, deixando antever entre as pernas uma escuridão macia, amolentada na sua meia penumbra. Era perversa. Deitava-se no sofá, ao comprido, os braços atirados para trás e ficava assim, toda lisa, ao seu alcance, sem mal, a passar a língua aguda pelos lábios já úmidos. Era perversa
Trazia os cabelos em desalinho e mornos de um sono quando me beijava de manhã, a dar os bons dias, como a distração do hábito de tomada. Quando entrou no quarto, o homem hesitou a olhá-la, a fixá-la no seu sono, mas logo avança, silencioso, e de manso para junto à cama, a hesitar novamente. Curva-se quando ela acorda e tapa-lhe a boca, com força, brutal, mantendo-a deitada, firmemente, debaixo do seu corpo, agora ao comprido sobre o dela. A ficção de Maria Teresa Horta, a ficção individual, prossegue com os temas da condição feminina, questionando o lugar político, intelectual e social das mulheres. São romances de um imenso labor linguístico, uma prosa sempre muito cuidada do ponto de vista da escolha das palavras e rigorosa na atenção à sua sonoridade. O romance mais conhecido talvez seja As Luzes de Leonor, Prémio Máximo e Prémio Casa Mateus 2011, que levou 13 anos a ser escrito. Este romance, sob a poeta Leonor de Almeida, Marquesa da Lorna e antepassada de Maria Teresa Horta, implicou uma exigente investigação académica e decifração de manuscritos inéditos. No prefácio da obra, Wanda Anastácio refere que As Luzes de Leonor acontece nesse território estranhamente mágico em que a ficção e a história mutuamente se seduzem sem nunca se renderem uma à outra, valorizando-se ainda a dimensão emocional e de interioridade que geralmente o historiador deixa de fora. Nunca sei o que em mim é memória ou recriação, e nesse meu engenho de poeta julgo melhor no inventar dos versos expostos, mais na intimidade do peito e bem menos no alento do corpo e seu fogo. E nele, mal se reacende a chama, logo me apresto a apagá-lo, faço sem o menor regozijo, desejando eu, pelo contrário, ateá-la. Mas a razão sempre se encarrega de me lembrar quando o coração debilita, a ponto de me levar a esquecer como o bem e o mal se assemelham, tal como o mar e o rio, que na sua branda fusão, na mesma foz, se misturam. Além da carreira literária, Maria Teresa Horta teve uma notável carreira jornalística, escrevendo em inúmeras revistas e jornais. Os seus textos jornalísticos abrangem uma grande variedade de temas, sendo que muitos textos e crónicas são atravessados por reflexões de caráter feminista. Enquanto jornalista, nomeadamente nas suas crónicas, Maria Teresa Horta questionou frequentemente os estereótipos associados às mulheres, explorando as bases históricas, culturais e psicológicas dessas representações sociais distorcidas. Em 2008, foi-lhe atribuído o Prémio Paridade de Mulheres e Homens na Comunicação Social pelo seu ensaio As Palavras das Mulheres, uma escrita do corpo. Maria Teresa Horta foi uma das fundadoras do Movimento de Libertação das Mulheres e, mesmo após a extinção da organização, continua ativa na defesa dos direitos das mulheres e de igualdade de género. Os seus compromissos militantes com as questões de igualdade de género fazem dela uma figura importantíssima do feminismo em Portugal e um exemplo de dedicação à causa feminista e à liberdade de expressão. Termino citando José Manuel Mendes, presidente da Associação Portuguesa de Escritores, que sobre Maria Teresa Horta afirma: da matéria da condição feminina ao trabalho da linguagem, tão assente na exploração das possibilidades constituintes de certos mecanismos topológicos, a metáfora, desde logo, ou no desenho impressivo de personagens que relembramos, apraz-me o reencontro, sempre familiar, como a escritora maior da nossa língua. Parabéns, Maria Teresa Horta.